Ah, não, não, isso, ok. Desculpe, desculpe. Qual é a sua fila? A 16. Tudo bem, pode seguir em frente. Obrigado. Ao chegar em Vladivostok, vocês vão notar muitos turistas chineses. Esta é a entrada. Cuidado, cuidado. É bife russo? Adoro como ele lida com os chineses, já mostrando que aqui quem manda é Stalin. Saudações do aeroporto de Pyongyang, na Coreia do Norte, a República Popular Democrática da Coreia. O único aeroporto internacional que Pyongyang, Coreia do Norte, possui. E hoje eu vou para Vladivostok, de volta depois de passar alguns dias na Coreia. Foram 5 dias visitando várias cidades, acredito que vocês já saibam e tenham visto no canal. E agora eu queria gravar esse retorno para casa, de volta à Rússia. O aeroporto está novinho em folha, novinho, limpíssimo. Há várias lojas de souvenirs com itens iguais aos que vocês encontram na Coreia, vendidos para turistas. Depois tem um par de cafeterias também e até mesmo uma sala Very Important Person. Não. Ah, não, não, isso, ok. Desculpe, desculpe. A diferença do que eu pensava antes de vir aqui, há muitos coreanos que fogem do seu país, principalmente para a Rússia ou para a China, neste caso para a Rússia. Também há muitos coreanos sentados por aqui, que vão para a Rússia, não sei para quê, e suponho que seja para trabalhar ou algum intercâmbio comercial, econômico ou de negócios. E agora mesmo, há 3 aviões previstos para hoje, todos saem com uma diferença de cerca de 20 minutos. Agora são 8h30 da manhã, mais ou menos. A cada 20 minutos parte um avião da Air Koryo, única companhia disponível aqui. Antes de sair do país, a incerteza se iriam revisar nosso telefone, câmeras e computadores. A maioria dos turistas pensava em encontrar imagens suspeitas ou proibidas, mas tudo foi tranquilo. Acordamos às 7 da manhã com música patriótica nas ruas de Pyongyang. Tomamos café da manhã, como sempre, e seguimos de ônibus para o aeroporto. Na noite anterior, alguns dos 100 turistas conversaram. Estávamos no restaurante giratório até sermos gentilmente convidados a sair por volta de 1 ou 2 da manhã. Seguimos no corredor do nosso andar junto ao quarto. No restaurante, cervejas custavam $1,50 e era permitido fumar e beber álcool forte. A caminho do aeroporto, passamos pela estação de trem de Pyongyang, ponto de chegada habitual para os turistas que vêm da cidade fronteiriça chinesa de Dandong. O edifício é em estilo clássico socialista, característico da época de Stalin, projetado para impressionar e mostrar a força do Estado. Tetos altos, granito e elementos clássicos como colunas e relevos tornam o local robusto e estilizado. No centro, torre com relógio e retratos dos líderes. Dos dois lados, cartazes com mensagens como Kim Jong-un é o sol do Juche e louvores à família Kim. Dos dois lados da torre do relógio, há esculturas de uma camponesa e um operário, simbolizando campo e indústria. O sistema ferroviário norte-coreano é um pilar essencial do transporte no país. Construído pelos japoneses no início do século passado, após a Guerra da Coreia, foi reconstruído e expandido com a ajuda da União Soviética e da China. A bitola foi adaptada ao padrão soviético e estima-se cerca de 5.000 quilômetros de trilhos. Apesar de, por décadas, terem usado trens e locomotivas chinesas e soviéticas, recentemente eles se modernizaram com equipamentos nacionais. Os líderes, em suas visitas a outros países, geralmente a Rússia ou a China, costumam ser transportados em um trem blindado que às vezes chega a ultrapassar 20 vagões. Esse trem blindado é uma fortaleza sobre trilhos e conta com tudo o que é necessário para viajar e trabalhar. Por questões de segurança, não ultrapassa 60 km por hora. Possui canhões, soldados para proteção, grandes salas de reuniões e camarotes equipados, apesar das poucas imagens disponíveis. Segundo alguns autores, esse hábito de viajar de trem começou com o avô do atual líder, Kim Il-sung. Viajava bastante de trem pelo país e no exterior, tradição depois mantida por seu filho e neto. Vimos novamente grupos de mães e mulheres animando as ruas com músicas e coreografias sincronizadas. Os cartazes que nos receberam no início agora se despediam. Era hora de nos despedirmos deste país enigmático e hermético, único no mundo e que não deixou ninguém indiferente. No aeroporto devolveram nossos passaportes, que ficaram com os guias durante os 5 dias do tour. Deixamos a bagagem e fomos aos balcões. Diferente do que muitos viajantes dizem, não fomos revistados nem checaram nossas gravações na saída. Tudo ocorreu rápido e sem contratempos.
Após os controles, já estávamos prontos para embarcar de volta para casa. Viemos novamente em um clássico soviético da aviação, o Tupolev Tu-154, assim como na ida. Segundo a matrícula P885 do Ilyushin 62, fabricado em 1979 e transferido para Air Koryo em 1987, o que implica que está em serviço há 46 anos e na companhia coreana há 38. O design e os componentes eram antigos, porém muito bem cuidados. Curiosidade: a Air Koryo possui 4 modelos desse na frota, sendo um de uso presidencial. Qual é a sua fileira? A 16. Certo, pode seguir em frente. Obrigado. Eles já estão aquecendo os motores. Eles nos deram o Pyongyang Times, como sempre, para aproveitar. Fiquei impressionado ao entrar. O vapor saindo da parte de cima da cabine, fazia tempo que não via isso. Bom, acho que quando eu era pequeno e poucas vezes... Já está arrancando. Juiz, meus ouvidos ficaram tampados. Não sei se é por causa da partida ou pelo zumbido que faz. Decolamos. Vamos. Vamos, pequenino. Comecei a ler o jornal há pouco, antes de decolar. Me chamou a atenção o tipo de notícias que você pode encontrar, desde fatos históricos até anúncios de Lego coreano. E depois uma história que falava sobre como um coronel, depois de ser desmobilizado, foi para o vilarejo ser pastor e cuidar de algumas cabras e no final acabou reflorestando com grandes aveleiras, como eles chamam. Uma colina inteira foi plantada como floresta, o que teria levado 10 ou 12 anos. E o vilarejo ficou impressionado com a decisão desse coronel de se aposentar e viver uma vida estoica e em conexão com a natureza. Trouxeram o hambúrguer de sempre para ele, igual na ida, a sua saúde. E este é o banheiro soviético autêntico. Olhem como é antigo. Cara, com essa manivela, olhem as comodidades da aviação de 50 anos atrás. Um botão para chamar a comissária, uma telinha caso precise voltar ao seu assento e aqui para ligar a máquina de barbear. Os assentos também reclinam, a parte onde você senta. Adeus. Saudações de Vladivostok. Estou na cidade que foi fechada durante os tempos soviéticos devido à sua importância estratégica militar e por aqui estar a sede da frota soviética. Atrás de mim, tenho nada mais nada menos do que um submarino, o S-56, que teve papel importante na Segunda Guerra Mundial e na Grande Guerra Patriótica. E além disso, tenho algumas horas antes de pegar o Transiberiano e quero mostrar um pouco mais para vocês como é essa cidade. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão notar ao chegar em Vladivostok é a quantidade de turistas chineses que tem. Nesse caso, em uma atração turística como o submarino, ainda mais. Aqui está um dos grupos. Todos esses ônibus que começam naquela calçada, 10 ou 20 cheios de chineses. Olhem, para esta visita a Vladivostok, conto com Victoria, uma garota russa que acabamos de conhecer.
Olá, e com Miguel do Paraísos na Ásia. Olá. Já estamos dentro do submarino, esta é a entrada. Ei, cuidado, tem que tomar cuidado, não bata a cabeça. Miguel, Droga! ei, reprovado, hein? Na Marinha Russa, cara. Sim. Vejam só, acabamos de entrar e já tem um museu lotado de chineses, como sempre. E já começam as válvulas aqui, como no de Kaliningrado. Cuidado com a cabeça. Olhem, já estamos na sala dos camarotes. Aqui provavelmente ficaria o capitão. Este submarino é o S-56, lançado pelos estaleiros de Vladivostok em 1939. Desempenhou um papel importantíssimo na Segunda Guerra Mundial. Apesar de ter sido construído nos estaleiros de Vladivostok, ele foi enviado com o início da Operação Barbarossa para a Península de Kola em direção ao Atlântico Norte. E lá ele acabou com 14 navios inimigos. Adoro como ele trata os chineses. Já deixou claro que quem manda aqui é o Stalin. Esta seria a área para os oficiais se reunirem. Ali ficava a cabine do capitão, o retrato de Stalin, importantíssimo. Olhem só esses móveis da época. Realizou patrulhas por cerca de 20 anos, embora a fase mais ativa tenha sido, claro, durante a Segunda Guerra Mundial. Ui, vamos ver como é passar por essas escotilhas. Outro dado importante, um dado curioso, é que foi o primeiro submarino soviético a dar a volta ao mundo. E para ir até a Península de Kola, ele não foi pelo Ártico, mas sim pelo Estreito do Panamá. Isso é algo que só voltou a acontecer várias décadas depois, devido à Guerra Fria. Olhem aqui os pedaços de torpedos que eles têm expostos e seus mecanismos internos. Meu Deus, ufa, deem uma olhada. Acho que aqui iria a carga explosiva, né? Não entendo muito, então não me levem tão a sério. E isso tudo é o sistema, o motor que impulsiona o torpedo debaixo d'água. Olá! O que você acha do submarino Victor? Muito legal, sinceramente. Victor usou bem a história do submarino. Sabe-se exatamente todas as vicissitudes que o submarino enfrentou durante a Segunda Guerra. Um pouquinho. Algumas dicas que a senhora da bilheteria me contou ali. Pergunte melhor algumas impressões aos chineses da minha parte. O que eles acham do submarino? Muito bonito, muito bom. Bem, obrigado. Olá. Obrigado. Olá. Os chineses sequestraram Miguel. Eles estão pedindo fotos. O famoso na China Miguel. Bom, e antes de sequestrarem Miguel... Tchau. Uma vista panorâmica ou geral do que eram as cabines. Não sei quantos tripulantes havia. Acho que uns 40 foi o que a moça da entrada disse. E essas são as beliches onde eles dormiriam e os torpedos que lançariam por essas cápsulas, lançadores de torpedos com a clássica estrela vermelha aqui. O que você acha? Muito interessante e pouco espaço. Foi a primeira vez? Não é a primeira vez. Na escola eu visitei um. Então tá. Como vocês podem ver, aqui termina a visita a este submarino. Visita rápida. Agora seguimos por Vladivostok. Dei uma olhada no que vocês podem encontrar em frente ao submarino. Já temos aqui os estaleiros e parte da frota do Pacífico, cuja sede fica aqui em Vladivostok. Olhem só, que navios enormes e que antenas gigantes eles têm ali, meu Deus. Se vocês olharem para essa ponte, chamada Ponte de Ouro ou Ponte Dourada, não sei se a câmera mostra direito. É terminantemente proibido atravessar a pé e parar de carro. E isso se deve à sensibilidade estratégica, à presença de objetos militares que estão aqui. Apesar de a Transiberiana ter sido construída no fim do século XIX e início do XX, que impulsionou economicamente a cidade de Vladivostok, sem dúvida houve uma mudança radical com a Revolução Vermelha
a Guerra Civil Russa e a instauração do poder soviético. Os soviéticos logo perceberam a importância do local e o tornaram o principal porto do Pacífico. Neste momento, estou em uma das praças mais significativas de Vladivostok, na Praça da Revolução. E aqui vocês têm justamente um monumento que relembra aqueles dias, de 1917 a 1922, dedicado a todos os combatentes dos sovietes no Extremo Oriente. Olhem que loja de frutas encontramos aqui, neste porão. É a primeira vez que vejo isso. Normalmente ele está cheio de lojas, de óculos, de bolsas, de roupas de vovó, mas nunca de frutarias. Demos uma caminhada de 5 quilômetros até o farol, aqui na ponta da península onde Vladivostok, a cidade, se estende. E quero que vocês deem uma olhada. Daqui dá para ver muito bem a ponte estaiada, com a distância entre as colunas, entre os pilares, a mais longa do mundo. Ela foi construída para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em 2012, quando ficou pronta, e então já ganhou o título de mais longa do mundo. Tanto a Ponte do Chifre de Ouro, que é a que conecta, digamos, com o centro da cidade, como esta, a Ponte da Ilha Rusk, foram construídas para aquela cúpula. É realmente impressionante. Uma das maiores obras de engenharia de toda a Rússia, e que permite expandir a cidade de Vladivostok também para esta ilha que fica ao sul da cidade. Aquilo ali é a cidade de Vladivostok, o centro, e atravessando aquela ponte você chega à Ilha Rusk, que também é uma ilha bastante grande. Aqui só dá para ver o começo, mas ela continua além. Se você vier por aqui, vai ver que também está cheio de chineses. E muita gente praticando wake surf, vela. Tem muito esporte marítimo aqui e, claro, navios cargueiros por toda parte. Isso não pode faltar em Vladivostok. E que, na verdade, quando a cidade começou, que eu não disse antes, quando a cidade foi inaugurada, era um porto franco. Para atrair investimentos aqui e gerar crescimento. Quero comentar algo sobre Vladivostok e o Extremo Oriente Russo. É que está cheio de carros japoneses com o volante do lado direito, como neste táxi em que estamos agora. Você entende o que está escrito aqui? São as baterias, é um híbrido. Com o tradutor dá para entender. Você coloca em espanhol e sabe onde está o aquecedor, o ar-condicionado. Há quanto tempo você trabalha com carros japoneses? É o meu segundo ano. Se vocês caminharem pelo centro de Vladivostok, vão ver muitas casas da época do início do século XX, que contrastam muito com as casas da periferia da cidade, que são mais no estilo soviético, ou até mesmo esses típicos arranha-céus residenciais envidraçados, modernos, do século XXI. Agora viemos comer, como sempre, como não poderia faltar em um vídeo. Comida local em um desses prédios históricos. Se chama Nierhydai, não chore. Fica em um prédio que já foi um hotel e tem 101 anos. Este restaurante que agora está reformado é o lugar que vocês estão vendo. De restaurante cafeteria familiar virou uma estalobala, tipo uma cantina. Quero mostrar para vocês, ontem estive aqui e fiquei impressionado. Vamos entrar. Olhem o tamanho da fila. Vou mostrar mais detalhes, mas já dá para ver que este lugar tem classe. O interior é incrível. Parece que você está no café do Teatro Bolshoi. Vejam só. E até tem um piano de cauda aqui, que à tarde o pessoal se reúne para tocar. Ontem, eu e Miguel descobrimos uma violinista quando viemos aqui e ficamos impressionados. Vi uma violinista tocando em uma cantina. Nunca tinha visto isso. Aqui está a lista de concertos. Na quinta, na sexta e no sábado. Royal e Alt.
Royal Alt, ou seja, piano e violino. Desculpe, deve ser bom trabalhar em um lugar com tanta história, não é? Sim. Nunca vi uma cantina assim antes, e você? Também não. Me sirvam kvass, por favor. Já temos kvass, podemos funcionar. Miguel, nos conte. Quem já visitou esse lugar que te chamou a atenção? Rapaz, já temos aqui um vietnamita ilustre. Temos o Tio Ho Minh. Incrível, Ho Chi Minh esteve aqui e também Amundsen, o explorador do Ártico. Pessoas ilustres. É bife russo? Batata. Batata com frango. Com frango. Como você se vira com o russo? Ei, já bem, ele se vira. Ele é um poliglota, Miguel. Vocês têm um monte de opções aqui de verduras e tudo mais. E os preços estão muito baixos, ou seja, a porção de 100 gramas, 2 euros. Obrigado. Só as salsichas são mais caras, custando quase 300 rublos. Mas enfim, aqui os filés russos com queijo e tomate, por exemplo, 140. Oi. Hoje não tem sirnik? De manhã tinha, mas acabaram. 595 rublos. Obrigado. O que você pediu? Uma sopa de frango e filé russo de frango com purê de batata. Quanto deu tudo? 300 rublos. Não podia sair sem experimentar o famoso caranguejo de Kamchatka. Não sei se é esse, mas no total me custou 5 euros, uma salada de caranguejo, um caldo de frango. Bem simples, e aqui um bife russo com ovo e grechka, o trigo sarraceno. Então é isso, vou me esbaldar agora. A saúde de vocês, palavras da Victoria. Que não é só de Kamchatka, mas também pode ser o caranguejo de Sakhalina. E lá, talvez um caranguejo de 7 quilos custe 15 euros. Não é brincadeira. Mas isso não é caranguejo de verdade. Essa massa... Olha, é tão antigo que essa porta é de 1909. Pura história aqui, nas portas deste estábulo. Bonita cor rosada. Como princesinhas. Como se diz princesa em russo? Princesa. Princesa! Nossa tsarina de hoje. Você acha que a roda gigante é da época soviética? Sim, é muito evidente. Para encerrar o vídeo, aqui está uma vista do alto do carrossel. Como se diz isso em espanhol? A roda gigante. Eu tinha esquecido a roda gigante. A roda gigante soviética de Vladivostok. Obrigado, Miguel. Os próprios russos dizem que a Rússia é um país europeu com alma asiática. Por curiosidade, vou ver quanto custam os melões e as melancias nos Urais. Com licença. Quanto custa 1 quilo de melão?